Olá, queridos! Glória a Deus! Bendito seja o seu nome, santo, santo, santo. 3 vezes ele é santo, eternamente, né? Queridos, sejam todos bem-vindos. Que bênção! Glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo do Pai, que nos permite, né? Levantarmos todos os dias para sermos mais que vencedores. Que bênção, né? Sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão passando por aqui. Minha gratidão a todos vocês. Vamos continuar na nossa jornada aí. Este canal aqui é para quem gosta de estudar a palavra. Se você não gosta de estudar a palavra, não tem paciência, não gosta de vídeos demorados, infelizmente não é para você. Mas se você é uma pessoa que gosta da palavra de Deus, você gosta de estudar, você tem sede e desejo de entender essa palavra, então fica aí e vamos mergulhar nesse oceano, nessa jornada e vamos desfrutar desse banquete que o Pai nos concede, que é a sua palavra. Estamos aí estudando o livro de Hebreus. Hoje vamos estudar o capítulo 7 e antes de eu entrar aqui no capítulo de Hebreus, eu quero deixar aqui uma palavra para você, uma palavra para confortar o seu coração. Eu quero deixar aqui para você que tá na luta, você que tá aí vivendo dias difíceis, você que tá passando no vale da sombra da morte, você que está com lutas, dores, tristezas das mais diversas, né, que esse mundo traz, que o pecado traz. Eu quero trazer aqui esse versículo para confortar o seu coração, para trazer para você ânimo, alegria, para você saber que você não está só. Olha só, Tiago no capítulo 5 e no versículo 13 diz assim, para você, e se alguém entre vós se encontra em aflição, que faça oração. E se está alegre, que cante salmos, né? Você está triste, está passando por tristeza, por tribulações, oração. Essa é a receita da palavra do Pai para nós. Tá aflito, tá com o coração aflito, pesaroso com as diversas situações da Bíblia, ore meu irmão, ore minha irmã. E para você que não está nesse momento vivendo, né, essa situação, não está vivendo na luta, na batalha ainda por enquanto, cante louvor, dê glórias ao nosso Deus, glorifique o nome dele, cante louvores, abra sua alma para ele, glorifique o nome dele, louve o nome dele. Você que está passando pelo vale, tenha ânimo, tenha bom ânimo, tenha fé, vai passar. O choro dura uma noite, a alegria ela vem de manhã. Tema a Deus, né? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então tenha o temor do Senhor, tema a Deus e o inimigo fugirá de vós, queridos. O inimigo só vai fugir de mim, de você, se nós tivermos o temor de Deus. O que é o temor de Deus, né? Não é medo, é respeito. Temer a Deus, queridos, é obedecer a sua palavra, é andar na sua palavra, é viver a sua palavra. Então, viva a palavra, porque quando você passar nesses vales, nesses momentos difíceis, o Pai vai te fortalecer, Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as armas, as estratégias para você lutar contra o inimigo. Olha, quando o inimigo vir com a seta, Deus já te deu o escudo, e você vai se livrar, tá bom? Então, fica aqui essa palavra para você que está passando por dificuldades, né? Todos nós passamos, queridos, todos nós passamos. Eu também tenho as minhas lutas e venço todas elas no poder do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Então, joelho no chão, jejum, oração, leitura da palavra e confiança naquele que nunca, nunca, nunca desampara, né? A palavra do Senhor diz lá em Isaías, ainda que uma mãe venha esquecer-se do filho que mama, todavia
Eu jamais me esquecerei de ti. Creia nessa palavra. Não confie nas mentiras do diabo. O diabo, ele é mentiroso e pai da mentira. Então, você tem um Deus que é o teu pai, que te ama e está com você. Então, tema a Deus, confie nele e você vai passar esse Jordão, vai passar essa prova, vai passar esse deserto, né? Você vai passar em nome de Jesus, tá bom? Queridos, então vamos para nossa palavra. Vamos meditar aqui no capítulo 7. Vamos entrar aqui no sacerdócio, né? Vamos entender essa graça, essa palavra maravilhosa do Pai. Então, capítulo 7 de Hebreus vai falar o seguinte, ó, título do capítulo: o sacerdote Melquisedeque. E Vânia, quem é Melquisedeque? Melquisedeque é uma figura de Jesus. Ele não é um ser humano, como muitos rabinos por aí estão falando que Melquisedeque é da linhagem de Sete, né? Mas isso é impensável e improvável, porque Melquisedeque, ele não tem figuras de dia, ele não tem... o texto vai explicar aqui, né? Vamos deixar o próprio texto explicar. Então, já dizendo de cara para você, Melquisedeque é figura de Cristo, né? O seu sacerdócio é para sempre. Não é pessoas humanas. Então, vamos lá. Capítulo 7. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava, depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo, dizendo: em primeiro lugar, seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém. Onde é Salém? Salém é a cidade de Jerusalém. Assim como nós temos a Jerusalém de baixo, nós também temos a Jerusalém do alto, né? A Jerusalém que está no céu. Assim como nós tivemos um santuário embaixo, que por um tempo ele se fez necessário aqui, que era a sombra, né, do verdadeiro, que o verdadeiro está no céu. Então, a mesma coisa, né, que tinha no céu, a mesma coisa, fica estranho de falar, né? O mesmo santuário que tinha no céu, tinha na terra, né? Com a diferença que o do céu é que é o verdadeiro, que é o eterno, e o da terra era provisório. E Jerusalém também, nós temos a Jerusalém de baixo e nós temos a Jerusalém do céu, né? Salém, ele é rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Quem é o rei da paz? Rei de paz. Quem é o príncipe da paz? É Jesus. Então, todas essas características aqui que o autor está dando de Melquisedeque são as características do próprio Jesus, né? Olha aí, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Ele não tem genealogia humana. Então, como que ele pode ser descendente de Sete se ele não tem genealogia humana? É impossível. Sem princípios de dia, isso quer dizer, é eterno, muito menos ainda, né? Porque é improvável alguém querer atribuir essas características a um ser humano, né? Não tem nem como. Então, sem princípios de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Então, quem é o Filho de Deus? Jesus, né? Sacerdote para sempre. Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão. Lembre-se que Jesus, ele recebe vários títulos, né? Inclusive, é o título de Filho do Homem. Ele mesmo se intitula Filho do Homem. Então, Filho do Homem é um título que também é dado a Jesus, né? Filho do Homem, Messias e tantos outros, porque Jesus, ele tem muitos títulos, né? Considerem a grandeza deste homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes
entre os descendentes de Levi que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Arão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Davi, recebeu dízimo de Arão, recebeu dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Olha aí. Sem dúvida alguma, como que um ser humano ele ia abençoar um ser divino, né? Como que um ser humano poderia dar uma bênção divina sobre um outro ser humano? Não tem lógica isso, né? No primeiro caso, quem recebeu dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebeu os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Ou seja, os dízimos, né, era entregue no templo, né, para o sacerdote. Mas o autor está falando assim, ó, que quando esses dízimos foram entregues, né, para Melquisedeque por meio de Abraão, Levi nem tinha nascido ainda, o sacerdócio levita nem tinha sido instituído. Ou seja, esse sacerdócio, ele vem primeiro, assim como o templo, né, o santuário, ele vem primeiro, porque primeiro ele já existia no céu. Primeiro o sacerdócio já existia no céu. E também o tabernáculo, né, já existia no céu. O santuário já existia no céu. Veio antes do Eterno colocar tudo, como é que se diz, por meio de Moisés. Lá no céu ele já existia essa ordem sacerdotal, né? Como é que se diz? O santuário, né? Tudo isso já existia já. E depois, por meio de Moisés, que o Pai, ele institui, né, o da terra, para que eles entendam, para ser uma figura de linguagem para eles, para servir de espelho para eles, né? Então, o que o autor está falando, que já antes de Levi nascer, né, que foram os levitas que receberam o sacerdócio. Por quê? Quando Deus, ele chama o povo, agora eu vou voltar lá no estudo das dimensões do reino. Se você viu esse estudo, você vai entender melhor o que eu vou falar aqui. Quando Deus, ele chama aquele povo, ele tira aquele povo lá do Egito, ele chama porque Deus queria que eles, esse povo, né, os israelitas, eles exercessem liderança e governo, né, por meio do cetro, né, que saiu de Judá, e por meio do sacerdócio representado em Levi. Quando Deus tira aquele povo lá do deserto, a intenção do Pai e o plano não era que apenas uma tribo, no caso os levitas, tivesse o sacerdócio, e apenas, né, a outra tribo, que é Judá, exercesse o governo. O governo e o sacerdócio, né, e isso vai se concretizar lá no milênio, né, um reino de reis e sacerdote. Então, o plano do Pai, plano do Eterno, era que as 12 tribos exercessem o governo e o sacerdócio. E isso não acontece por quê? Porque lá no deserto, eles quebram a aliança. Quando eles saem do Egito, eles já saem murmurando e pecando contra o Eterno. Então, dentre essas tribos todas, só essas duas, né, se destacaram. Uma com o sacerdócio e uma com o governo, né? Levi e Judá.
Aí o que ocorre? Vocês lembram que na roupa sacerdotal, no colete, né, sacerdotal, o sacerdote, né, ele leva ali um peitoral com as 12 tribos, né, com 12 pedras, cada pedra daquela representando uma tribo. Então, o sacerdote estava levando aquelas 12 tribos, representando ali o sacerdócio. Por quê? Porque eles não obtiveram o sacerdócio por ter pecado. Pecaram lá no bezerro de ouro, né? E naquele ato ali da transgressão do bezerro de ouro, só Levi, né? Ele foi fiel. E então eles por causa da fidelidade deles, eles recebem ali o sacerdócio. Deus dá para eles o sacerdócio e dá ajudar o cetro, né? Porque o cetro ele começa em Judá, e quando lá na frente, né, os reinos são as tribos, né, melhor dizendo, são divididas, né? Deus ele resguarda ali a tribo de Judá, que são os judeus de hoje, né, que nós conhecemos. Esses judeus é a tribo de Judá que ficou em Jerusalém, que ficou na terra, porque as outras 10 tribos foram todas espalhadas entre as nações. Então ficaram em Jerusalém, nessa Jerusalém hoje aí da terra que a gente vê nos noticiários, ficou Judá, né, que é o cetro, e Benjamim, essas duas tribos. Por quê? Porque o Eterno fez uma promessa a Davi. Ele falou que o cetro nunca ia sair da sua casa e que ele sempre teria alguém, né? Sempre teria uma luz, né? Que a candeia de Davi não ia se apagar para sempre. E por isso Jesus, ele nasce, né? Não como sacerdócio levita. Ele não é descendente da tribo de Levi, mas ele nasce na tribo de Judá, né? O cetro, né, de Davi, que passa por Davi, no fim de tudo, né, lá no milênio, é Jesus que vai assumir esse trono e esse cetro e reger as nações. Então, todo o projeto, né, do Eterno de fazer deles, né, um povo para levar o seu nome até as nações e serem todos eles um reino de reis e sacerdotes, não ocorreu. Mas esse plano, né, que era o plano, queridos, todo o plano original, tudo aquilo que o Senhor ele planejou para que se cumprisse e não se cumpriu por causa do pecado, todo esse plano vai cumprir no milênio, vai cumprir com Jesus. Por isso, lá no milênio vai ter o sacerdócio de Zadok, vai ter o templo de Ezequiel, ainda vai ter sacrifícios, vai ter tudo isso. Então, lá vai se concretizar. Então, a igreja lá, que será todos os santos de todas as gerações, né? Eles vão justamente ser reis e sacerdotes, para ministrar governar sobre todas essas nações, né? As nações que ficaram na terra no milênio. Então, dando uma, como é que se diz? Explicando assim para ficar fácil o entendimento, né? Dando uma panorâmica assim para abrir o entendimento de vocês, ficar mais fácil vocês entenderem. Então, versículo 11, ó. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levita, isso que é uma vigência, o povo recebeu a Levi. Porque haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio.
O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras levitas, ou não por regras relativas à linguagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Então, olha que coisa incrível, né? Olha a explanação do autor explicando para eles, né, a diferença entre sacerdócio levita e sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o qual Jesus descendia. Então o autor fala assim, ó, se fosse possível, porque não era possível alcançar, né, a perfeição por meio do sacerdócio de Levi. Então ele fala assim, ó, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque havia ainda necessidade de se levantar outro. Ou seja, se o sacerdócio levita fosse o suficiente, né, se a guarda daquela lei, né, aqueles estatutos todos que foram dados para eles ali, se fosse suficiente, se fosse perfeito, não precisaria vir outro sacerdócio, né, no caso Jesus, para cumprir. Então, olha ele explicando. Certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança na lei. Agora, vamos entender que lei é essa, né? Porque nós temos aqui dois tipos de leis, né? As leis cerimoniais, né? Leis civis. Era um conjunto de leis, né? Então, que lei é essa que está se referindo aqui? Era a lei dos sacrifícios, dos rituais dos animais. Porque dentro do santuário era esse ofício que os sacerdotes faziam. Então, está falando do sacerdócio, fazendo uma comparação e falando dessas leis. Não a lei moral dos 10 mandamentos, mas essa lei cerimonial. E também tinham as leis civis, né? Aí, juntando todas esses conjuntos de lei, vai dar 600 e poucos, né? 600 e poucos, que eles colocam tudo junto. Então, o que acontece? O autor está falando, olha, se esse sacerdócio de Levi, com essas leis, né? De sacrificar animais, esses rituais de purificação do templo e tudo, se fosse suficiente, se fosse eficaz e perfeito, não precisaria vir outro. Que outro? O que é eterno, segundo a linhagem de Melquisedeque, né? E aí ele ainda fala assim, ó, pois olha, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo. Ou seja, quem é aquele de que se dizia outras coisas? Ele está falando aqui de Jesus, né? Que ninguém... cadê? Me perdi aqui. Aquele de quem se diz essas coisas pertencia a outra tribo. Ou seja, Jesus não pertencia à tribo de Levi, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, né? Porque Jesus não é da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá. E a tribo de Judá não tinha sacerdócio na tribo de Judá, né? É o que o autor está explicando aqui. Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tá vendo? Jesus, o Messias, ele descende de Judá, não de Levi. Então, Jesus, o sacerdócio dele não é segundo a ordem humana, nem da tribo de Levi, porque ele a sua linhagem humana não é da tribo de Levi, e sim da tribo de Judá, e a tribo de Judá não tem sacerdócio, da qual Moisés nada fala contra o sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem, ou seja,
Jesus não se tornou sacerdote por linhagem, como os descendentes lá de Levi, né? Porque a linhagem do sacerdócio de Jesus, ela é uma linhagem eterna, né? E ele não advém de outro sacerdócio. É isso que o autor está falando aqui, ó. Por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, né? Quem é que tem uma vida indestrutível? Porquanto sobre ele é afirmado. Sobre ele quem? Sobre Jesus. Tu és sacerdote para sempre. Ou seja, Jesus ele vai ser sempre sacerdote, né? Sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque, segundo a ordem dele mesmo. Ele é sacerdote eterno. E não foi um ser humano que constituiu, que colocou ele lá, como o relato está falando aqui. Não é como na tribo de Levi, que, né, eles oficiavam ali e eles vinham, né, de uma sucessão, né, de pai para filho, o sacerdócio ia passando, né, nas gerações por meio dos descendentes da família de Levi, porque só os levitas, né, poderiam ser sacerdotes. Então ele está falando aqui, ó, que o sacerdócio de Jesus não é assim. Jesus não herdou esse sacerdócio de outro, como no caso de Levi. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Qual era a ordenança anterior que é revogada porque era fraca e inútil? Era justamente o serviço sacrificial. Ele era inútil, por quê? Porque a pessoa pegava, ia lá, levava um cordeirinho, sacrificava aquele cordeirinho, pecava de novo, ia lá, então era inútil. Inútil por quê? Era enxugando gelo, nunca ia solucionar, não solucionava o problema. Por isso o autor fala que era inútil e fraca, porque não resolvia o problema, era só um paliativo só, mas não resolvia a raiz do problema. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, tá vendo? Sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus, ou seja, tudo aquilo ali que era feito lá, aqueles rituais, eles apontavam, mostravam, era sombra de algo que era superior a tudo aquilo dali, né? É um apontamento mostrando, né, que aquele dali estava com um tempo definido, porque ele não tinha eficácia, né? Ele não tinha eficácia. Era por um período de tempo até que o Messias viesse na plenitude dos tempos para convergir nele todas as coisas e tudo isso aqui que era sombra dele se concretizar nele, né? Que ele sim ia resolver o problema, ia solucionar o problema definitivo de uma vez por todas. Ora, não, é aqui em cima. Deixa eu ver onde eu parei. Sendo introduzido uma esperança superior pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, o próprio Deus lhe disse, né? O próprio Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. É Deus falando para o seu próprio filho, para Jesus, né? Deus, né? O próprio Deus, né? Faz juramento e fala isso aqui de Jesus, que Jesus ele é sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. O que é superior? Melhor. Superior, melhor, definitiva, porque aquela era fraca, era frágil, não cumpria o propósito, não redimia,
Mas em Jesus não. A aliança de Jesus, ela é superior, suficiente. Ora, daqueles sacerdotes que haviam muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Olha só que incrível. Eu acabei de falar isso aqui para vocês, vou repetir. Ó. No sacerdócio Arão, eles iam morrendo, né? O sacerdote, ele só poderia, os descendentes de Levi, ele só poderia exercer o ofício com 30 anos, né? A partir dos 30 anos que eles oficiavam, né? Da função de sacerdote. E eles tinham um tempo, né? Que vinha o jubileu e eles se aposentavam também, aí entrava outro. Só que esse sacerdócio, ele ia passando, né? De um para o outro, né? Os filhos ia ficando tudo ali na família, né? E aí, aqui, ó, no caso de Jesus é diferente, porque o sacerdócio humano, um ia morrendo, o outro nascendo e ocupando o lugar, né? Um ia morrendo, nascendo e outro ocupando o lugar. No caso de Jesus, não. Jesus, ele não precisa que ninguém substitua ele, porque ele é imortal e vive para sempre. Então, ele assume o sacerdócio para sempre, não como o homem, né, que morre. Ele fica um tempo ali no seu ofício de sacerdote, mas chega um tempo que ele não vai oficializar mais o sacerdote, por questão de idade, por questão de doença, por questão de morte, né? Mas no caso de Jesus, não. É isso que o autor está falando aqui, ó. Mas visto que vive para sempre, no caso de Jesus, né? Jesus tem um sacerdócio permanente, ou seja, ele permanece para sempre. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproximar de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. Então, olha que coisa incrível. Ó, o sacerdócio lá no sistema levítico, né? Eles precisariam ficar todo dia matando um cordeiro. Mas Jesus não. Jesus, ele se ofereceu uma única vez e foi suficiente. Ele continua sendo sacerdócio para sempre, né? O seu bastão não vai passar para ninguém. Ele vai continuar sendo sacerdote. E além disso, além de Jesus ser capaz de salvar definitivamente, né? Por meio da sua expiação, né, por meio do seu sangue, todos aqueles que se aproximam de Deus, né, se aproximam do Pai, e ele ainda é intercessor, que é o que ele faz hoje, né, ele intercede por nós, né, que ele é tudo isso. É de um sumo sacerdote como esse que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, ao contrário dos outros sumos sacerdotes. Ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ainda tá vendo? Olha como o autor ele está descrevendo a superioridade do sacerdócio de Jesus e colocando um paralelo em todos os pontos, né? Todos os pontos. Por que aquele sacerdócio de Levi ele era falho, ele não era suficiente, ele era passageiro, e a superioridade do sacerdócio de Jesus, que foi feito de uma vez só, que Jesus não precisou oferecer sacrifício pelos pecados dele, porque ele não tinha pecado, logo ele era perfeito. Ao contrário do sacerdócio humano, que o sacerdote primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por ele mesmo, pelo pecado dele mesmo, para depois ele fazer pelo do povo, e ainda assim não era suficiente. Então o autor ele vem trazendo todos esses pontos, né, para validar o sacerdócio de Jesus e fazer com que eles entendessem que todo aquele ritual, tudo aquilo convergiu-se, concretizou-se em Jesus, no Messias, que é perfeito. E logo, se ele é perfeito e a obra dele é perfeita, não há necessidade de outro sacerdócio, não há necessidade de mais nada.
porque tudo se cumpriu nele, que é perfeito, né? Aí continua, ó. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumo sacerdote o homem que tem fraqueza. Mas o juramento que veio depois da lei, né, constitui o filho perfeito para sempre. Ou seja, o sacerdócio humano, né, ele não foi feito com juramento, né? Ao contrário de Jesus. O de Jesus foi feito com juramento, né? E foi perfeito para sempre. Por quê? Quem foi que jurou, né? O próprio Deus, né? Que fez esse juramento e falou para Jesus: tu és, né? Sacerdócio eterno. Então, olha que coisa incrível. Espero que até aqui vocês estejam entendendo tudo certinho. Então, qual que é a intenção do autor aqui? O tempo todo trazer à memória deles a grandeza de Jesus, né? Nos seus diferentes e múltiplos papéis. A grandeza de Jesus, né? Como o sumo sacerdote, como superior aos homens, aos anjos, a tudo. Então, isso aqui é tudo sobre Jesus, tudo sobre quem Jesus é e tudo sobre aquilo que ele faz, que é perfeito, que é eficaz como ele. Então, não vou fazer mais outro capítulo hoje para não ficar muito longo, né? Vou ficar só no 7 hoje. E amanhã nós vamos continuar, porque nós vamos entender que o autor vai explicar que agora, isso que é o legal, né? Nós entendemos que o sacerdócio levita, ele teve um cumprimento, ele teve uma função aqui na terra, né? Cumpriu-se a função. E agora, né? Como que vai ser essa segunda ordem? Porque aqui a gente viu que mudou o sacerdócio, mudou a lei. Que lei é essa? É a lei dos 10 mandamentos? Não, não é esse tipo de lei. Jesus disse que ele não veio abolir a lei. Então, o que tipo de lei mudou? Quando o sacerdócio levita estava aqui, no sacerdócio levita, né? Eles tinham as leis cerimoniais ali. Aí agora estamos sobre outra legislação, sobre outra administração. Estamos sobre a regência do eterno sacerdócio, né? Melquisedeque. Então, se mudou o sacerdócio lá atrás e as leis, né, de sacrifício de animais, de rituais, de purificação de tudo isso, então nesse novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Jesus Cristo, né? Como que é essas leis agora? Porque mudou a lei, mudou o testamento. Agora é um sacerdócio novo com leis diferentes, né? Então, agora a gente vai começar, o autor vai começar a explicar, nós vamos começar a destrinchar isso para a gente entender agora, para que a gente entenda, né, a separar todas as coisas. É importantíssimo isso, queridos, nós entendemos, né? Leis civis, leis cerimoniais, né? Porque quando Israel ele vai para o deserto, né? Ele vai com uma estrutura muito grande, de não sei quantos milhões de pessoas. Então, Israel, eles eram uma cidade de povos separados. Então, Deus, ele é um Deus de ordem. Então, ali, Deus, ele institui leis para que todo aquele povo, né, para exercer a organização, porque as leis servem para isso, né, para que tudo seja feito com ordem, com decência e seja organizado. Então, dentre essas leis todas, nós temos ali o Código Civil, né, o Código Civil de Israel está dentro, as leis civis todas ali, tem as leis para o sacerdote também, tem leis para tudo, é como o nosso Código Civil de hoje, né? Hoje aqui no Brasil nós temos o nosso Código Civil. Então, todas as leis do país estão lá dentro desse código. Então, essas leis, né? Todas essas leis que foi dada a Moisés lá, é o Código Civil deles da época. Então, eles tinham leis ali, eles tinham a Anvisa, que eram as leis de saúde, né?
tinha todos os tipos de leis, né? Eles tinham o Código Penal também, para leis para quem cometia crimes, né, acidentalmente. Então, tinha leis para os sacerdotes também, eles não podiam fazer o que eles queriam, tinha as leis concernentes ao sacerdote, tinha o Ministério da Saúde também, tinha as leis, né, de saúde que era exercida pelo sacerdócio. Então, o sacerdócio, eles era que examinava, eles era que fazia toda essa parte, né, de medicar, de dar diagnóstico. Então, tinha todas essas leis, né? Tinha leis para tudo, para cerimônias, né? Para tudo tinha lei. Era o Código Civil dele. E aí o que acontece? Hoje nós não estamos nessa regência, né? Porque essas leis foram instituídas assim como o sacerdócio, assim como o templo lá no deserto, para esse momento específico, né? Então, quando chega em Jesus, né? Isso que os judeus não entendem, eles não entendem até hoje, né? Por isso eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, para vocês cuidarem com os judeus messiânicos, que eles querem que voltar a cumprir todas essas leis. Por quê? Porque já não faz mais sentido, nós já não estamos mais debaixo desse sacerdócio, né? Nós não estamos mais nesta aliança, e nem eles também, eles não estão, eles só não enxergam, não entendem isso, mas eles não estão mais, né, sobre esse conglomerado de leis, né? Porque na nova aliança, né, os povos, eles se multiplicam. Israel, ele é misturado nas nações com um propósito, né? O próprio Eterno, ele faz isso com propósito, né? Quando o povo peca e faz tudo isso, então todo aquela logística lá do deserto, né, que existia naqueles tempos, deixa de existir, não faz mais sentido. Hoje nem o povo, né, de Israel, no caso os judeus, que é a tribo de Judá e Benjamim, que fica na terra de Jerusalém, nem eles conseguem mais. Eles tentam, né, eles guardam. Ainda tem os ortodoxos, né, que são os mais fanáticos mesmos, né, que eles ainda lutam, né, eles ainda estão aí debaixo da lei, para guardar esses 600 e tantos mandamentos, né? A gente diz 600 e tantos, mas muitos mandamentos nem são para eles, porque os mandamentos, eles eram setorizados, ou categorizados, né? Tinha categorias dentro dessas leis todas, né? Então, uma pessoa só é impossível ela, e nem tem como ela cumprir, porque tinha leis que era só para o sacerdote, tinha leis que era só para mulheres, tinha leis que era só para homem, né? Então, é impossível, não tem como fazer isso hoje. Mas, queridos, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor, desfrute dessa leitura. Eu leio aqui parando, pausando para explicar para você, mas você pega a sua Bíblia aí e lê tudo, né? Porque o meu intuito é explicar aqui, mas quando você for pegar na sua casa e você vai lendo tudinho, vai clarear, mas na sua mente vai ficar mais fácil. Eu preciso voltar toda hora no texto para explicar, entendeu? Então, você aí na sua casa, faça a leitura e seja edificado, tá bom? Obrigado por cada um de vocês que tem passado aqui todos os dias, né? Que essa palavra traga bênçãos na sua vida, conhecimento, e que você também possa levar conhecimento, porque conhecimento liberta, é essa palavra que nos liberta, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, essa palavra, ela é viva e eficaz, e que ela seja eficaz na sua vida e na vida de outros também, tá bom? Queridos, cheiros, fiquem todos na paz do Senhor, e lembre-se, não tenha temor de nada. Se você tem temor do Senhor, se você serve a Ele,
em espírito e em verdade, não tenha temor do inimigo, porque o inimigo já está mais do que derrotado na vida daqueles que servem a Deus, porque nós não temos a nossa vida por preciosa, porque a nossa vida já está nas mãos do Pai. Então, quer vivamos, quer morramos, nós somos dele. O Senhor diz que nós não devemos temer aquele que mata o corpo, mas não pode matar a alma, mas nós devemos temer aquele que pode matar tanto o corpo quanto a alma. Então, queridos, não tenha medo. Levanta sua cabeça, busca o Senhor, se fortaleça no Senhor e Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? É isso aí. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom.